Então, neste domingo, dia 6 de novembro de 2022, estou aqui visitando o casal de amigos, seu Patrício Alberton e dona Dilma Zomer Alberton. Eles vão contar um pouco da história deles para nós, né, para quem não conhece a história dele, e também compartilhar um pouco, né, da vida deles, que eles têm uma história muito bonita, né, seu Patrício? Tem. Vocês são orleanenses, né? Sim. E eu gostaria que vocês compartilhassem com todos, para que os familiares tivessem essa lembrança, né, de vocês. Sim. Quantos anos vocês têm? O nome já está dito. Quantos anos você tem, seu Patrício? 86. Eu nasci em 1936, dia 17 de março. Olha só. E a dona Dilma? Eu tenho 79. Eu nasci dia 16 de setembro de 43. E aí, dona, como é que foi a infância de você? O nome dos pais de vocês, né? Vamos contar como é que foi, né? Meu pai era André Alberton e a mãe Olivia Loli Alberton. Quantos irmãos você tem? Nós éramos 13 irmãos. 13? 4 mulheres e 9 homens. Nossa Senhora! Uma família grande. Moravam onde? Lá para o outro lado, lá. Aqui no Rio Belo? Mas ali no Rio Belo, ali para o outro lado. Do lado de lá do rio, lá. Ali sim. Ah, é? É. Nossa, sempre trabalhava na roça, porque Sim. naquele tempo era tudo na roça, né? O Jacinto foi aprender dentista. Então, ele, Jacinto, foi meu dentista, Jacinto, então teu irmão. foi ele mesmo. Olha O José também tinha ido, mas depois desistiu e ele começou a viajar, ser caminhoneiro. Uhum. E o resto ficaram tudo na agricultura? Tudo. As mulheres também ficaram na agricultura? Sim, Casaram, foram para a sim. agricultura também? Sim. Ah, é? E quantos tem de vivo já? Só você está vivo ou tem mais irmãos vivos, né? Dois Tem, homens e sim. uma mulher. Como é que é o São nome? 3. Ah, é? Como é o Tem. nome dos vivos? O José, meu irmão, e a Augusta, outra ali. 2 manos. Minha irmã. E eu, né? Uhum. E o resto já foi. E o nome dos seus pais paternos e os pais e os avós, no caso, né? Os avós, meu avô era Eugênio Alberton e ela, Irene Chiqueta Alberton. Paterno, né? É. E materno? Materno, Sabe dizer? Emílio, Loli e ela, não sei, eu acho que era Ana. Não me lembro bem, eu acho que era Ana. Se você não lembra dos avós... Bianco, era Bianco. Bianco, eu sou Bianco, meu pai é Bianco. Então, Olha só, você é parente Bianco. também. É verdade. Olha só, e os tataravó nem pensar, né? Não sabe ideia, né? Não. E era da onde lá da Itália? São naturais e são italiano puro, né? Ah, sim. É lá no Vêneto. Vêneto, né? Vêneto, era dali. Certamente chegaram em 1884, 9 de janeiro, né? ali, Com o por navio ali. Scrivia, e quando chegou a migração aqui no Rio Pinheiro Alto, né? O meu pai nasceu em 1900. Sabe dizer. Sim, 1900. E a dona Dilma? Vai, Lima, agora tu. E aí? Eu não sei certo de onde que veio o Zomer. Da Itália? É lá do Trentino. O Zomer deve ser do Trentino, pelo que eu saiba. Só se eu estou muito errada. Do Trento? Hã? Eu não sei, eles são austríacos. Porque é um casal assim, de estado, né, de um estado de outro, Tá. com misturado. Tá. E daí o nome dos seus pais, dona Dilma? O pai era Fortunato Henrique Zomer e ela era Ágata Borgesan Zomer. E aí os avós materno e paterno, sabe? É. E aí? Da mãe era o Virgínia. Virgínio Borgesan e ela era Ágata. Acho que sim, que era Ágata Beltrame. Ah, eu acho que é. E depois
depois ela botou o nome da minha mãe também. Ó. Então, e E daí... do Zomer era o falecido nono Rodolfo Zomer. E ela era Rosina Eckley. Sim. E quantos irmãos você tem, Dilma? Nós temos 7. 7? É, Tem vivo, falecido? Como é que é? tudo vivo. Tudo vivo, que bênção, né, dona Dilma? E daí, como é o nome deles, então? É Dilma, Dilnei, Você é a mais velha? é, Então vai dizendo, de mais velha a mais novo. é. E a Natalina, o Natalino, a Pina, e o Antônio e o Valentim. Olha só. E aí vocês moravam perto aqui no Orleans, aqui no Rio Belo, então? Morava ali no Incruso. Aqui. E o Patrício mais ali. É, por lá de É. lá. Mas aí, eu lembro o nome da... Quem foi a professora de vocês, lembra também? A minha foi a Dona Olga. E dele também, Também ó. lá na Vila Nova, a Dona Olga, um tempo. Que antes dela ir para o Pinheiro, ela deu aula na Vila Nova. Olga do quê? Olga? Aquela do Sobrenome. Aquile, aquela do Aquile, Baixo? Nascimento. É, Olga eu acho que Nascimento? sim, É. eu não... Deve ser Nascimento. Olga Nascimento. E os catequistas, vocês fizeram crisma também? Naquele tempo era tudo de criança, né, que fazia crisma. É, tudo. É. As crianças eram batizadas pequenininhas. E os padrinhos de batismo, lembra? Eu lembro. Ah, O meu era o domingo com Boa. aqui, o Dona capelão do Rio Mária. Pinheiro e a o Dona pai do Mária. seu Tony Guan, É. É. E o outro era o Joanim Chequeto, ali. que era de consagração daí. Joanim? Não, era de crisma de daí. crisma. De crisma. É. E E os você? meus foi o falecido nono Zomer e a Rosina, mas quando eu tinha 17 dias, ela morreu. Eu não cheguei a conhecer ela. Ah, Era nova ainda, mas disseram que era apendicite arrebentada, ela ficou ruim e naqueles anos não tinha nem médico, né? e daí é de batismo e de crisma daí. De crisma era a tia Lucinda Zomer. Zomer. Aham. E daí, como é que era no tempo da escola, as brincadeiras que tinha, no tempo de vocês na infância, brincava do quê? Os meninos, as meninas? Mas tinha alguma coisinha assim, se esconder, correr atrás um do outro, né? Assim. Pega-pega? Pega-pega. É, eu também passei por isso. Então era. Os carinhos, feito como, seu Padrinho? Também feito os carinhos de casa, a mão assim ia. Carinho de madeira, né? É, de madeira. Breque para brincar nos morros? Tudo. As barcas para se jogar nos morros, se escorregar? Sim, Brincava também? Eu também Também. passei brincando de barca. É. também. E o carretel de linha para fazer o rodado do É. carrinho de sarrafo Sim. para brincar com o carrinho. Sim. E peão de madeira. Peão também. É. Peão. E aí, dona Dilma, as brincadeiras das meninas? Era brincar de galinha que é pô. Não vale dizer. Vai Galinha, capô, não vale dizer, não era assim? É, Fazia a rodinha sim. e se soltava o ovo atrás. Tinha que sair correndo. É, aí a pessoa sempre tinha que olhar se o ovo estava atrás, para ir de atrás para pegar a Pra menina. pegar a Né? menina, é. Era assim, né? Era o bate-manteiga, né? Sim. Lembra do bate-manteiga? Sim. Lembra ou não? Lembro. No meu tempo, aí as crianças fazia aquela fila de criança, né? Aí vinha, dava o tapa na mão e saía correndo. A outra ia ter que pegar, Tinha que né? pegar, Tinha é. duas carreiras de É. criança, uma contra a outra, né? Sim. De curripupio. Curripupio, eu não sei. Não sabe? Se Que pegava em duas e ia em roda, em roda, em roda, em roda. Até a vez uma cair. Ah, eu não sabia dessa. É, eu ficava de curripupio. Olha só, essa aí eu não sabia. E tem aquela do papavento também, do catavento, de fazer com a folha de gravatar. Também, Sim. Né? Botava lá o... Sim. né? Um pauzinho ali. É, né? no meio, Sim. fazia com as folhas de gravatar, Sim. o catavento, né? Sim. É. E as bonecas de pano. E o basquetebol? Basquetebol, pegaram? Naquele não tinha. Não. É, era uma vara
com uma corda assim, né? Sim. E nós fazíamos uma bucha de pano e batia aqui. E aí ia lá na outra jogava lá, pessoa, né? batia ali, voltava para outra Jogava. pessoa, batia ali, voltava para outra pessoa, assim nós se distraía. Esse aí não tinha nós. E a casinha de madeira que nós fazia tudo feito no pasto, nós botava sarrafinho de galho, de mato, né, de Sim. árvores, aí fazia o corredor, os quartos, assim, daí nós caminhávamos dentro de casa, era com... tipo o amarelinho, o brinquedo Sim. do amarelinho, não tinha também? Era feito Sim, assim, sim. de quadrinhos. Os quadrinhos. Jogava mas eu caco não de alcancei o telha. amarelinho. É, Aí foi meus filhos que brincavam de amarelinho. bolinha de vidro, né, seu Patrício? É. Também. É. E bodoque, Também. funda, Funda, é. para caçar os passarinhos, brincar. Imagina. Tá, então passando essa parte, mas eu vejo que vocês moravam sozinhos, vocês moravam perto, e vocês provavelmente foram na catequese também, pegaram catequese junto, ou não? Ou não tinha catequese para aquele Não, tempo? eu acho que foi Eu em tinha Orleans. um mês, É. não sei, você não foi, não, você nem foi catequese, você foi dos missionários, a Sim. primeira comunhão. Sim, Ah, é? missionário. Ah, sim, para fazer a primeira comunhão. Foi. É. E eu fui o falecido Mênico, de Que foi catequista. Olha só. Eu lembro que um dia estava falando, fazendo a doutrina, e tinham as moças lá do Rio Pinheiro, mais para baixo, mais grandes do que eu, assim, elas eram de certo, já tinham uns 10 anos, Vai. 12, mas aconteceu a história. Pode contar. Não, Uma escapou um pum. Meu Deus do céu, esse Mendicuã ficou bravo, mas bravo, e as outras tudo riam, né? Porque fazia o quê? Elas eram grandes, não sei, tu nunca viu, elas casaram, saíram, a Santina Zomer, do falecido Arthur Zomer, e a outra, Luísa, e tinha uma da Coradelli, da Rita Coradelli, mas não me lembro o nome dela. E foi uma daquelas três, né? Mas vai saber quem foi até hoje, não se sabe quem foi. Daí o manicômio disse, onde é que se viu na hora da oração, da doutrina, fazer uma coisa dessa? Precisava pegar, amarrar uma pedra e uma corda no pescoço e jogar no rio. Meu Deus, mas tudo ficaram assim, sério, quem não era culpado, mas quem era culpado, as três riam tanto. Eu digo, não, sempre tem alguma coisa que acontece. Então, daí me conta, vocês acabaram se conhecendo e acabaram namorando, que estão aí juntos até hoje, com quantos anos de casado até hoje? nós, 61 anos. 61 anos de casados. Que dia que vocês casaram? Em 1960. 27 de maio de 1961. Olha só, 27 de maio de 1961. É, meu Deus. É. E como foi que iniciou esse amor, que dura até hoje? Não sei, um tempo quando a minha irmã mais velha foi para o Paraná, eu tinha 16 anos só. Eu fui junto com ela. E dali, não sei como foi que essa minha irmã sabia que tinha essa coisinha aqui. Eu te dou. Que, de certo, eu gostava já, né? E dali eu fiquei um ano e pouco lá e vim de volta e depois, daí comecei um namoro. Mas Deus de criança, me conta essa história que vocês estavam contando primeiro. Ela que sabe. Conta, então conta. Precisa. Eu era pequenininha, que não tinha nem 2 anos. Eu fui pesquisando, né, para ver que idade que eu tinha, né? Sim. E daí a família dele, a mãe, a tia, vieram passear ali no nono. O nono era viúvo, mas tinha filha moça e filho moço também, como eles. Aí eles se passeavam, né? Sim. E ele viu essa menininha em cima de uma cadeira que tinha uma tia tratando. Ele disse que a tia dizia, come, Dilma, come. Mas ela botava a colher lá na orelha, e daí como é que ela podia comer?
E quando eu fui embora... Que era você que estava Era ganhando eu. a colher, né? E quando eles foram embora, aí no mato ele disse pra mãe, mãe, que menina bonitinha, né mãe? É assim, bem bonitinha mesmo. Ele é 7 anos mais velho que você, né? Ele tinha 8, 9 anos, eu não sei porque é 7 anos e meio, né? 7 e pouco. E daí ele disse pra mãe, ô mãe, quando eu ficar grande, e aquela menina ficar grande também, se ela me quer, eu vou casar com ela. Olha só. E daí passou-se, né? Eu não sabia nada, né? Imagina, era uma criancinha. Sim. E ele foi para o Paraná e lá ele falava dessa menina do Natim. A irmã dele disse, quem sabe que um dia tu volta para Santa Catarina e ela esteja uma moça e está lá te esperando e tu casa com ela. Com ela eu caso, ele disse. Ó. E passou-se, né? Depois, um dia, certo era por Deus, eu acho também, porque ele era um moço grande, sei lá, 19, 20 anos, eu ia pensar nele com 12, 13 anos, 14 que era, não ia pensar nele, né? Pensava no irmão dele, que foi a primeira comunhão junto e era quase da minha idade. E um dia tem umas primas do pai, em casa, nós morávamos lá no Incruso, elas começaram de chegar, vou pegar do começo. Elas chegaram brincando, perguntando com quem tu vai casar, Dilma, é com o Antônio ou é com o Jacinto? E o pai dele estava ali em casa, ele vinha do Rio Pinheiro, que eles iam o terço e ficava lá jogando bisca, né? E daí eu disse assim, eu não vou casar nem com o Jacinto e nem com o Antônio, eu vou casar com o Patrício. Aí ele toca a gaita e eu não preciso trabalhar na roça. Mas por que eu falei aquilo? Ele já perguntou para a mãe, o que ela disse? Ágata, ela disse assim, assim. Ele foi para casa e foi lá no quarto do Patrício contar para ele. E na segunda-feira eu fui no engenho, que nós tínhamos engenho, e o irmão dele estava lá trabalhando. Eu disse, ô Antônio, o que o seu pai falou quando chegou em casa? Comigo nada. Mas ele estava falando com o Patrício. Daí aquilo foi que nem uma pólvora, sabe? Que bota fogo aqui e vai embora. Todo mundo veio saber. Sim. Aí nós estávamos numa festa no barracão. O Gersino Menegasso era sorteiro, era da sua idade, né? Da mesma idade. E quando as moças andavam para cima e para baixo na estrada, né? Os moços ficavam na beirada da estrada, né? Era assim que fazia, a mãe conta. A moça passava e o rapaz ficava olhando. E a namorada. e o Gersino disse assim, aquela de vestido roxo, eu queria namorar com ela, mas ela não me quer, ela quer o Patrício. Já dando para os outros saber, né? Para não pensar em namorar comigo, né? Era assim que eles faziam, né? E daí as minhas amigas disseram assim de tarde, nós vamos lá dizer para o Patrício para ele vir falar contigo. Eu disse, não vai porque eu não disse. Não vamos fazer mentira. Vamos. E foram, né? Foram dizer para ele e ele aproveitou a oportunidade e começamos a namorar. Olha só. Daí ficamos namorando 5 semanas. E eu louca para terminar aqueles encontros, porque eu tinha feito 15 anos por aqueles dias, né? Quando nós começamos a conversar, eu tinha 14 anos ainda. E daí, no 5º domingo, ele me perguntou, ô Dilma, você quer assumir compromisso comigo? Eu mais que depressa, não quero não. Ele me disse, por quê? Porque eu tenho só 15 anos e eu não sei nem o que eu quero ainda. Aí ele me disse, porque eu gosto de você. Eu disse, mas gostar não é amor? E daí ele disse, mas eu amo de verdade. Quer que eu juro? Eu juro. Eu disse, não precisa jurar porque não vai dar certo. Nós temos muita diferença de idade. E aí ele achou que não sei se era o Anjo Castanha, que tinha 11 anos de diferença, não sei. E nunca deu contrário a nada por causa disso. Aí ele me disse, eu só vou casar se é com você, com outra moça eu não me caso. Se você não quer, eu fico sozinho.
Olha só. Era decidido ele. Vem dizer que foi a única namorada, seu Patrício. Não, ele teve muitas namoradas, porque ele saía tocar gaita, né? Mas ele já estava namorador. Já tinha outras moças que namoravam ele, né? Olha só. E daí eu disse para ela assim, vamos fazer diferente. Nós fiquemos livres, você namora com quem você quiser e eu também. Deixemos esse assunto para mais adiante. Daí ele disse, se é assim que você quer. Mas ele era muito esperto, né? Ele sabia o que ele queria. De vez em quando, passava 3, 4 meses, ele vinha falar comigo. E um dia eu disse para ele, você presta atenção no que eu vou dizer. Eu disse, Deus é a única pessoa que escreve reto em linhas tortas. Então vamos deixar que Deus resolve o nosso assunto, porque ele veio me perguntar de novo se eu aceitava namoro. Eu disse que não, mais uma vez. E daí eu disse para ele, vamos deixar isso para mais adiante. Mas quando você quiser vir falar comigo, pode vir, sem problema. Só que não é assunto, né, sério, pode vir conversar. E era o que ele fazia, né? E assim foi passando, até que quando um dia casou a irmã dele, e eu tinha ido de testemunha no lugar da mãe, que a mãe estava pronta para ganhar neném. Mas tinha 3, 4 moços bonitos, mais novos do que ele. Um queria namorar comigo, o outro queria desmanchar o noivado e trazer aliança para mim. Eu ria e dava a resposta, né? Sempre dando a resposta. E ele estava de olho. Eu estava tocando. Ele estava tocando, mas estava de olho. Depois ele deu a gaita para outro rapaz. Ele ficou lá, não veio me buscar para dançar. E eu chamando ele, né? E passou-se. Quando terminou tudo, ele veio, mas veio bravo. Diz ele assim, boa noite. Eu disse, eu posso sentar? Tem banco sobrando, né? Eu disse, pode sentar se quiser. Aí ele sentou, ele me disse assim, você está me fazendo eu de bobo. Eu disse, por quê? Que está me fazendo eu de bobo? Ah, porque dançou todas as marcas, não ficou nenhuma marca sem dançar, e conversando com todos eles e rindo. Eu disse, você então não queria que eu me defendesse? Ele me disse que não era isso. Mas aí gritou aquele do caminhão que estava na hora de ir embora e eu saí, nem boa noite, não disse, porque eu também estava brava, né, que ele não tinha vindo nem me buscar para dançar uma Mas ele não teve vez, né, porque só abria a gaita. Vinha os outros. Vinha os outros, né, sempre tinha eles ali. E daí depois passou-se os domingos, nós não se conversamos mais. Aí teve uma domingueira lá no tio Antônio, não sei se tu acha que não conheceu o tio Antônio, o falecido, filho do falecido Pascoal Coan. Tinha uma tia casada com o tio Antônio, aí eles fizeram uma domingueira e tinha uma nora do tio Antônio que era gaiteira. Daí chamaram ele para ir ajudar a tocar, daí eles foram. Daí ele veio me buscar para dançar e perguntou, eu posso aceitar? Tu me aceita eu te acompanhar para ir para casa? Eu disse, nós vamos para a nossa estrada, podemos ir junto, né? E temos até hoje. Viu? Deu certo. Demorou um pouco, mas deu certo. Mas eu não sabia o que eu queria. Né? Com 15 anos, não era fácil, né? Patrícia Albertão, 86 anos. Dilma Zomer Albertão, 79 anos. 4 filhos. Começando tudo do mais velho ao mais novo. Arcângelo, Wanda, Inês e Ângela. Esses filhos deram 12 netos. Lilian, Rafael, Jéssica, Patrícia. Fernando em memória. Depois vem Thalita, Milena, Márcia, Peterson, Águita e Luísa e Eduarda. Luísa e Eduarda e Pietra. E tem 3 bisnetos, é tudo do mais novo ao mais velho ao mais novo. Heitor, Ellen e Vicente. Tá certo. Tá certo. Então ali está o fruto do amor de vocês. Tá vendo? Então vale a pena acreditar no amor. Né? Construir uma história linda. Mas escuta, vocês, então, quando casaram, vocês falaram em engenho também, seus pais trabalhavam na roça, engenho de farinha, açúcar, é isso?
Sim, Vocês nós tinham? tínhamos engenho de açúcar e de farinha. Nós tínhamos comprado uma parte do meu sogro ali. Então nós trabalhávamos com isso também. E depois trabalharam com fumo também? Também com fumo. Engordava porco, batata, plantava batata? Alguma. Ah, você não comprava aqueles porcos que vinha da serra, Não, aquelas não, criação não, da não, serra? não. Mas vivo passasse? Sim. Ia passar. Passava tropa de gado, tropa de porco. Aham. E galinha no terreiro não faltava? Ganso, pato? Sempre tinha. Sempre. Pro gasto? Tinha. E vocês também tinham aquele costume na época que uma galinha caipira tratava a família inteira, só mais nos domingos, ou era mais fartura com a família de vocês? Mas quase para os domingos, né? Os domingos. Só se a gente sabia que chegava uma visita, a gente preparava também. Uhum. E para criar os filhos, dona Dilma, hoje é calça descartável, é fralda descartável, é tudo, você foi costureira, como é que é? Me conta, para criar esses filhos, né? Como é que fazia? Ia para a roça também, os filhos Ia para a de roça trás? com as crianças pequenas. O carro de boi, levava você no Botava de o boi? carro de boi em cima, as crianças e vamos. É? Bah, Não tinha essa de ficar em casa. Não. Fazia um buraquinho na terra para fazer um assentinho para o neném ficar lá? Sim, nós tínhamos um carrinho. Ah, tinha um O carrinho. carro de boi também. Nós tínhamos um carrinho para botar as Sim. crianças também, né? A minha mãe disse que ela fazia uma cova na terra, botava manta e Sim. nós ficava lá naquela cova também. Também. É. Tu vê, né? Quanto trabalho, né? E hoje, né, tem Tudo, só ali, hoje em né? dia. E as fraldas, Tudo que lavado, era né? tudo lavada. É. Quando dava aquela semanada de chuva, era em roda do fogão, É. mijada mesmo. É, Sim. eu peguei, eu lembro da mãe desse tempo, sim, eu passei também, a minha mãe teve 8 filhos, e era assim. É. E eu também, dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, né, um em memória, mas não sei o que era usar calça para não tinha. fralda descartável É. naquele tempo. Sim. Até Era nós tudo pegávamos na flauta. uma bolsa de farinha de trigo, que tinha alguma de plástico, cortava as perninhas e botava para não molhar tanta roupa. Olha só, Nós fazíamos assim também. sim, fazia como se fosse uma calça É, plástica no fazia. fundo da Sim, sacolinha. sim. Olha a ideia que